E como funciona a operação de negação? Essa operação ela é um pouquinho diferente das demais. Por quê? As outras operações, comparação, diferença, maior, menor, elas sempre precisam de dois operadores. Portanto, quando você quer comparar, você precisa comparar duas coisas. Você quer verificar a diferença entre duas coisas. Maior, algo tem que ser maior do que o outro, etc. Então, todas essas operações aqui precisam de dois operadores. E a negação ela precisa de um operador só. Como assim? Bom, lembrando que se executarmos sem o operador de negação, olha só, esse resultado aqui vai ser verdadeiro, porque o result ele é 24 qualquer coisa, então ele é menor do que 25. Se nós invertermos, usarmos a negação, nós vamos rodar aqui, executar tal, e vamos ter falso, ou seja, é o resultado anterior invertido. Portanto, a negação ela precisa de um operador só, esse operador tem que ser um resultado lógico, ele tem que ser verdadeiro ou falso. Se nós trocarmos esse cara, por exemplo, para true, true, então nós estamos invertendo true. Isso aqui não faz sentido algum, mas teremos o resultado falso. Ou seja, o que deveria ser true agora é invertido. Ok, então, beleza, e aí você pode se perguntar, talvez você nisso nem tenha passado pela sua cabeça, mas você pode se perguntar se você for uma pessoa capciosa. Eu consigo então comparar operações lógicas, criar uma expressão lógica? Perfeitamente, pode. Assim como você pode combinar operações aritméticas, né, várias operações aritméticas dentro de uma mesma expressão, dentro de uma mesma sentença, você pode também combinar operações lógicas dentro de uma mesma sentença, criando uma expressão lógica. E aí, aqui nós temos então expressão lógica. Tá. A negação, nós podemos dizer que ela também faz parte da expressão lógica. Portanto, vamos movê-la para cá. E além da negação, nós temos outros operadores. Por exemplo, o e. Nós temos o ou. Nós temos o xou. E essas são as mais importantes. Claro que há ainda outras operações, como por exemplo operações binárias para você verificar, comparar bits entre dois números, mas isso falaremos mais no futuro. Neste momento, nós precisamos focar no AND and OR, que é o e o OU. E como é que eles funcionam? Veja bem, vamos voltar aqui e vamos reutilizar essa linha console write-line. Tá, então vamos apagar aqui o IMC e vamos escrever a nossa expressão. Veja que se você... Então vamos colocar aqui, nós já mostrei para vocês como é a negação, então agora eu quero mostrar como é o AND. O AND é o seguinte, se você tem uma expressão lógica, isso quer dizer que você tem dentro dessa mesma sentença diferentes operações que retornam verdadeiro ou falso. Então uma expressão lógica ela pode ter uma ou mais operações lógicas. Vamos começar com um valor falso. Então se nós verificarmos false e false, e aqui você poderia colocar e false e vários is, juntar várias operações com is, assim como qualquer outro operador lógico ali de e ou você pode juntar para criar uma expressão conforme for necessário. Mas aqui eu vou repetir ela 4 vezes porque eu quero combinar todos os resultados para nós verificarmos qual é o resultado de cada um. Então eu vou trocar aqui true, false, e aqui no caso eu vou colocar true e true. Beleza? E vou executar. Deixa eu executar aqui. Deixa eu fazer o seguinte aqui, ó, para organizar esse código. Então vou arrastá-lo aqui para end e dar um espaço aqui, ó. Beleza. Vou salvar, executar esse código e aí vamos ver o resultado. Veja bem, veja bem, veja bem. Olha só. Então, ó, o end, o primeiro false, false ele retorna false, false true retorna false, true false retorna false e true and true retorna true. Ou seja, ele só retorna verdadeiro quando todas as operações são verdadeiras. Se uma operação falhar, é falso. Então nós poderíamos trocar essas variáveis, por exemplo, para tenho fome. Então vamos colocar aqui true. E tenho dinheiro. False. E aí você pode se perguntar, por exemplo, posso comprar um lanche?
E aí você vai verificar, baseado nas suas variáveis, porque você precisa ter dinheiro e ter fome. Então você tem as duas coisas têm que ser verdadeiras. E aí vamos deletar aqui essa sentença e executar. O que vai retornar? Bom, posso comprar um lanche? Falso. Infelizmente, se você não tem uma das duas coisas, se você tiver dinheiro, mas não tiver fome, você não pode comprar o lanche. Aliás, teoricamente você poderia, mas você não quer. Se você tem, ou seja, você tem que ter as duas coisas verdadeiras. Então, apenas quando você tem fome e dinheiro, é que você vai poder comprar o lanche, teoricamente, aqui no nosso código. Beleza? Essa é a lógica do E. E como que funciona o OU, então? Vamos voltar aqui, ó. Eu simplesmente recortei os meus console write lines e vou trocar aqui para OU. Se você segurar Alt Shift, você consegue selecionar em colunas e trocar todos ao mesmo tempo. Então nós podemos trocar. E aqui nós precisamos também trocar os operadores. Espera aí. Aqui, ó. Boa. Então eu vou trocar para OU. Aqui vou dar um espaço para ficar todo mundo alinhado. Olha que beleza aqui, agora ficou bonito. Então tá, o OU, e aí são as mesmas comparações. Falso, falso, tal, beleza. Ó, salvamos, executamos. E agora, se vocês observarem, o resultado ele é quase invertido. Por quê? Quando é falso e falso, ele retorna falso. Mas quando um dos elementos é verdadeiro, ele retorna verdadeiro. E quando os dois também é verdadeiro, ele retorna verdadeiro. Beleza? Essa é a diferença entre o AND e o OU. O AND todos têm que ser verdadeiros. O OU, apenas um precisa ser verdadeiro para que a sentença, para que a expressão retorne verdadeiro. E aí vamos lá no XOR. XOR, que também é interessante. Como é que funciona o XOR? Vamos voltar aqui e aqui eu vou segurar Alt Shift, selecionar a coluninha aqui, suave. Aí, XOR. Beleza. E agora eu preciso trocar também esses operadores, ó. Esses operadores para esse operador aqui, ó. XOR, salvar e executar. Olha só o resultado legal. Agora, o XOR, ele retorna, quando os dois são falsos, ele retorna falso. E quando os dois são verdadeiros, ele também retorna falso. Pô, mas que loucura é essa? Porque o XOR é, na verdade, um OU exclusivo. Os dois valores não podem ser iguais. Então, esse X é de exclusive. Então, é OU exclusivo, ou seja, um dos elementos tem que ser verdadeiro. Se dois forem verdadeiros ou dois forem falsos, ele retornará falso. Então, quando apenas um deles é verdadeiro, eles retornam verdade. O resto é falso. Certo? Então, esses são os operadores de expressões lógicas e eles são amplamente utilizados em programação. Espero que isso tenha ajudado e vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço! Se você está aqui pela primeira vez ou se você ainda não se inscreveu no meu canal, fica aqui a dica e o pedido. Se inscreve, só clicar aqui no botãozinho se inscrever. Não paga nada, é de graça. Eu sempre trago conteúdo sobre programação, sobre tecnologia, assuntos em gerais nos quais fazem parte desse mundo. E, bom, se você gosta desse tipo de conteúdo, desse tipo de assunto, imagino que sim, porque se você está vendo esse vídeo, imagino que você gosta. Então, se inscreva no canal, participe, eu sempre estou atento a todos os comentários, tento atender a todo mundo, pedidos e tudo mais, então dê sugestão sobre vídeos, deixe suas dúvidas, porque isso me ajuda a construir. Eu quero fazer do Abre Chaves uma comunidade e levar o conhecimento sobre tecnologia para cada vez mais pessoas de uma forma bem aberta, democrática, fácil de entender. Então, conto com a sua ajuda, se inscreve no canal.